com a palavra de Deus. Seja bem-vindo no canal no YouTube, na página no Facebook e conectadinhas com as mulheres da Bíblia. Hoje quero falar sobre Asenate, filha do rei Faraó. Ela era uma egípcia e ela casou com José. No livro de Gênesis, o capítulo 41, versículo 45. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera. Olha só, que casamento foi esse? Uma egípcia, filha de Faraó, com os costumes, totalmente diferentes, adoradores de muitos deuses, e José, filho de Jacó, descendente de Abraão, descendente do povo de Israel, servo do Deus vivo. O que aconteceu? Aconteceu que Faraó começou a ter muitos sonhos e ele começou a chamar muitos sacerdotes, pessoas para interpretar os seus sonhos. Porém, ninguém conseguia. Aí ele pediu: será que eu não vou encontrar um homem que interprete meu sonho? E logo estava perto dele o copeiro, onde que José estava na cadeia, estava preso. E ele disse: eu conheço um homem, e ele interpretou meu sonho, e que eu saí de lá e deu tudo certo. Faraó mandou chamar a José. E José, chegando até Faraó contou todo o sonho para José, e José interpretou o sonho. E ele disse que seria 7 anos de fartura e 7 anos de seca, e que ele precisaria trabalhar naqueles 7 anos de fartura para que quando viesse a seca, ninguém passasse fome. Então o rei falou a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Olha só, Faraó gostou tanto de José que ele estava determinado em fazer dele um egípcio completo. Ele queria que esse jovem hebreu assimilasse o modo de vida nacional. José gostava dele. Era um homem valioso. O faraó considerava um gênio, um verdadeiro estatista, mas ele não tinha ideia sobre o Deus de Israel que havia enviado José para salvar o Egito. Desde o início, Faraó o pôs a Jeová, porque o faraó, ele adorava deuses, ele jamais ia se colocar ou se dobrar o joelho ao Deus vivo. Mas ele gostou muito de José. José era um homem sábio que podia penetrar nos segredos da natureza e também era um sábio e lógico que atraiu os olhos de Faraó, mas ele não sabia que o verdadeiro plano de Deus era colocar José no Egito para salvar não somente o Egito, como muitos foram salvos através de José. Mas o plano de Faraó, a determinação, era para transformar José em uma pérola na coroa do Egito. E ele concedeu todos os tipos de honras para José, começando mudando seu nome de Zefenate Paneia, e deu também a esposa, e ela era uma honra, pois ela era filha de Potífera, sacerdote, da uma cidade sagrada dos adoradores do sol. Mas Faraó e Asenate não tinha ideia sobre o Deus de Israel, porque ele havia enviado José para salvar o Egito e não para ser transformado em um egípcio, um adorador a Deus. Isso não aconteceu, porque José continuou sendo fiel a Deus, mesmo numa cidade estrangeira, totalmente os seus costumes totalmente diferentes, adoradores de outros deuses. José permaneceu firme, tanto que Asenate começou também a entrar em ação e falar para José:
para sua família, você está morto. Porque José contou para Asenate que os seus irmãos tinham feito esse plano, e ele ouviu todo o plano, que venderam, mas eles iam chegar e contar para o seu pai que ele tinha morrido. E ela falou: você está morto para a sua família. Mas ela fazia isso porque ela queria que José, juntamente com seu pai, eles estavam determinados a transformar José em uma pérola na coroa do Egito. Mas esse plano foi frustrado, porque o plano de Deus era que houvesse salvação e fosse ali livramento. Ele foi enviado para o Egito. Aconteceu tantas coisas para José chegar lá, mas Deus sabia que José era fiel. Ele foi fiel até mesmo depois da morte, porque aconteceu, como sabemos, que pela providência de Deus, a casa de seu pai o recuperou no Egito. Então, o próprio José se juntou aos seus a tal ponto que insistiu que seus ossos fossem enterrados com os dos seus pais em Canaã. Até mesmo depois de morto, ele pediu e insistiu que seus ossos fossem enterrados em Canaã. Então, Azenate e Faraó foram frustrados com o seu plano. Vindo para os dias de hoje, muitas vezes o casal, um tem uma ideologia, um tem um entendimento, uma fé, uma crença diferente, e um quer mudar o outro. A Zenate quis mudar. Eu já teria alegria de ter um esposo temente a Deus, que até depois de morto, ele quer morar lá, ficar lá com seus ossos, lá junto com seus pais em Canaã. E eu penso que ela com certeza começou a admirar esse homem, porque ela também começou a ver que no sangue dos seus filhos que ela teve, Manassés e Efraim, tinha o sangue dela, tinha o sangue dela nos seus filhos. E eu tenho por mim que ela deveria ter admirado esse homem, esse esposo que foi fiel até o fim, e os seus planos foram frustrados, porque nem ela, e muito menos, aleluia, o faraó, eles tinham ideia sobre o Deus de Israel. E não adianta nós queremos mudar o nosso esposo ou a nossa esposa, quando Deus tem um projeto e um plano, vai até o fim. Então, aprendemos que a Zenate não fez a coisa certa. Ela, com certeza, ela deveria ser, só que como eles são adoradores de deuses, deuses do sol, jamais iam se dobrar ao Deus vivo. Mas José estava naquele lugar para salvar muitas vidas. Deus colocou ele como governador, ele foi vendido pelos seus irmãos, mas o plano de Deus não saiu do controle nenhum minuto. Mesmo o faraó está determinado em transformar nele um verdadeiro egípcio, juntamente com Azenate, eles foram frustrados. Que eu e você vamos entender o plano de Deus nos nossos esposos. Nós não vamos mudar ele, a não ser que nós vamos orar a esse Deus vivo, pedir para Deus, falar com Deus, Senhor, como que é o meu esposo, o que eu devo fazer. Dessa forma, nos planos não vão ser frustrados, mas quando nós queremos ir contra Deus, com certeza vamos ser grandemente frustrados. Mas quando nós estamos a favor de Deus, fazendo a vontade de Deus, não vai ser frustrado. Que eu creio que eu e você vamos aprender a buscar mais de Deus e aprender a entender o plano de Deus para o nosso esposo. Que eu e você continuemos orando e sendo fiel a Deus, como José e como o nosso Deus Todo-Poderoso, assim que é bom e agradável a Deus sermos fiéis a Ele. Deus abençoe a sua vida e a sua família.